queridos. Olá, queridas. Que alegria, né? Estar com vocês aqui novamente, falando sobre história, tentando mostrar como esse elemento, como essa ciência é importante para nós enquanto sujeitos de direitos, sujeitos históricos. Então, gostaria de dizer para vocês que é uma satisfação estar de novo dentro desse momento aqui, sexto, sétimo ano, falando sobre história. E falando de uma forma simples, para que a gente possa compreender, para que possamos compreender esses movimentos aí, que são parte ou fazem parte de uma construção que resultaram no que nós vivemos hoje. Então, vejam só, cartografia é o estudo dos mapas. Então, no ensino da história, o estudo dos mapas, ele é necessário. Por quê? Porque se a gente, por exemplo, formos estudar o nosso país, a gente está lá estudando a história do Brasil, a gente vai utilizar esse recurso, porque o mapa, ele é um recurso didático, já que a gente não pode observar o mundo todo, né? A gente não tem como observar, então a gente vai representá-lo numa proporção menor. Isso aqui é o mapa, né? E a cartografia é o estudo dos mapas. Então, se a gente vai buscar entender, por exemplo, a história do Brasil lá no seu início, que a gente chama de período colonial, a gente vai precisar saber um pouco de cartografia para compreender como, por exemplo, era dividido esse espaço em que hoje se encontra o território que nós chamamos de Brasil, certo? Então, pessoal, ler o mapa, ele é fundamental, essa leitura de mapa, mas não apenas para a história como nós estamos habituados a estudar, mas até na atualidade. Quando você vai a um lugar, por exemplo, você precisa, seja da forma que você for encaminhar-se para lá, você vai precisar de um mapa, porque o mapa vai dar uma orientação de como você chegar. Então, se na história o mapa ter uma leitura do que é um mapa é fundamental para a gente entender o momento histórico, na atualidade isso também é necessário. Então, conhecer os elementos que compõem um mapa. Hoje a gente vai destrinchar ou trabalharmos mais do ponto de vista histórico, uma leitura histórica, mas saber o que é uma rosa do vento, saber os elementos norte, sul, esses direcionamentos é essencial para que vocês, ou para vocês não, né? Nós possamos compreender como nos orientar para chegar em determinado lugar hoje, na atualidade. Então, a utilização dos mapas para estudar a história do Brasil, ela é válida. Eu citei o Brasil, né, porque é um exemplo mais próximo de nós, porque nós estudamos desde o início lá da nossa formação até o final, de forma bastante aprofundada, a história do nosso país. Então, a gente inicia assim, falando, observe aí essa imagem. Essa imagem do globo terrestre, ela destaca o nosso país. Se você observar, o Brasil, ele é um país imenso com relação ao território. Então, para a gente dizer que é um país de dimensão continental, a gente tem que ter uma noção básica de mapa, porque é o mapa que nos vai mostrar o território que compreende o nosso país. Então, o mapa, pessoal, ele é essencial para nos localizarmos na história, para nos localizarmos geograficamente,
politicamente, porque o mapa é um elemento político. Por que um elemento político? Porque a forma como os países, os estados, as cidades, elas vão estar organizada dependeu ou depende de uma movimentação que nós chamamos de movimentação política, certo? Então, por isso que é tão importante, dentro da história, a gente conhecer um pouco sobre cartografia. Então, vejam só, com relação à história do nosso país, quando a gente está estudando a história, né, enquanto componente curricular, enquanto ciência, a gente vai ver que existe uma linha, foi traçado, né, uma linha cronológica que vai, ou foi organizada pelos estudiosos da área, como um modo de apresentar como, ao longo do tempo, o nosso país ele surge e vai se desenvolvendo. Então, como ponto base, a gente pode destacar o período colonial, o período colonial que começa ali em 1500 aproximadamente, o período imperial, que vai de 1822 até 1889, e o período republicano, que inicia ali com a proclamação da República em 1889 e está até a atualidade, é esse período que a gente vive. Gente, isso aí são pontos que compreendem uma história enorme, mas para que a gente possa se guiar, os historiadores, os estudiosos acharam melhor dividir de forma mais pontual, né? De forma mais resumida, esses espaços. Então, o mapa, através do mapa, ó, a gente vai ver, por exemplo, que dentro da história, a ocupação do Brasil, ele vai corresponder a uns critérios, como, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas. Como assim, professora? Lembram que eu disse lá no início que a gente está vendo mapas numa perspectiva histórica? Então, o mapa, no início da nossa formação ali, que a gente chama de período colonial, ele vai corresponder às exigências que esse tratado, que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas, que é um documento, pessoal, que foi assinado entre o Portugal e entre Espanha para dividir, porque o que é que acontece? Lá em 1452, mais ou menos, mas sobretudo a partir ali do final do século XV, em 1492, os europeus, eles decidem, para corresponder aos seus ideais econômicos, fazer viagens ao redor do mundo para firmar acordos comerciais. Só que a partir desse movimento que nós chamamos de grandes navegações, eles vão encontrar terras que elas aparentemente não têm uma administração, ou entre aspas, viu? Muito entre aspas mesmo, ou não tem dono. A gente sabe que viviam pessoas aqui, mas aí eles vão e se apossam, né? Tomam conta desses territórios. E aí as grandes navegações, que são esses movimentos, vão levar os primeiros países, né? Espanha e Portugal, a tomar uma quantidade enorme de terras aqui na América e em outras partes do globo terrestre. Então, o Tratado de Tordesilhas dividia uma parte da Espanha, outra parte de Portugal. Então, o mapa do Brasil, inicialmente, ele vai ser dividido, ou a gente vai ver que a ocupação do estado, onde hoje compõe-se o Brasil, ela se dá, em sua maioria, no litoral. E por quê, professora? Justamente através desse tratado que vai dizer, ó, daqui
dessa parte, a margem direita, ela pode ser habitada pelos portugueses. Dessa parte, a margem esquerda, ela pertence à Espanha. Então, isso é importante a gente saber, porque a gente não é do nada que a gente vai observar esse mapa aqui, ó, e vai ver como está, por exemplo, posta essa imagem. Ela mostra, isso é um mapa, veja, esse é considerado o primeiro mapa que representa hoje o que hoje é o Brasil. Então, vocês podem observar que não tem ali Pernambuco, não tem Bahia, não tem São Paulo, não tem esse mapa como nós conhecemos hoje. É um mapa que vai representar a fauna, a flora. Se vocês observarem aí, no canto direito, embaixo, tem imagens de comerciantes e de nativos para mostrar como era aqui essa localidade, da forma como os portugueses encontraram. Então, o mapa é um documento que nos apresenta não apenas o espaço geográfico. Vocês conseguem compreender? O mapa ele vai nos dar uma leitura histórica. Aí está mostrando a relação entre portugueses que vão dominar, né, o lugar e os nativos. Vai mostrar, por exemplo, acima na parte norte, vocês vão observar que tem títulos mostrando terras não encontradas ou terras não habitadas. Tudo isso são informações que nos vão ser úteis para a gente compreender o espaço geográfico do Brasil no início do século XVI. Esse outro mapa aqui, pessoal, lembram que eu disse, né? Eu dividi que a história, os estudiosos, eles tentam mostrar a história fragmentando ou dividindo-a. Nesse mapa aí, pessoal, a gente já pula para o período imperial e o início ali da República. Então, esse mapa do Brasil no século XIX, ele vai nos mostrar as regiões administrativas do nosso país, que naquele tempo não era país ainda, era império. Então, no período imperial, aqui eu até frisei a importância da gente saber que estava dividido em capitanias hereditárias. A gente falou do Tratado de Tordesilhas, mas também vamos falar, né, sobre as capitanias hereditárias, que eram divisões administrativas concedidas a nobres portugueses durante a colonização e que, vai nos fazer compreender como aí, olha esse mapa de 1821. Observem, toda essa organização, elas foram frutos dessas capitanias que foram doadas lá no início. E o que era, né, professora, essas capitanias que deram origem aos estados como nós conhecemos hoje? Essas capitanias, pessoal, eram terras, grandes aglomerados de terras que eram dadas para que os nobres portugueses, aliados à coroa, pudessem vir tentar fortuna a partir do comércio da cana-de-açúcar, a partir da extração de madeiras, entre outras coisas, aqui, né, nessas terras recém-conquistadas. Então, se vocês observarem o mapa de 1821, ele encontra-se, né, com essa divisão, com essa estrutura, devido a esse processo inicial lá de formação das capitanias e, posteriormente, a nova configuração que, no Império, por exemplo, ela vai se ter as províncias, essas províncias aí, província do Grão-Pará, que depois, vai se dividir ali, no início do século, no finalzinho do século XIX, para Amazonas e Grão-Pará. E, entre outras, né, a província de Pernambuco também ela vai mudar, a
a estrutura vai depender muito da forma de governo que o nosso país vai estar passando. Então, vejam o mapa do Brasil no início do século XX, como já é diferente. Aí vocês podem dizer assim, mas professora, o mapa do Brasil no início do século XX é igual ao que conhecemos hoje. Aí eu vou dizer para vocês que não é. Ele tem diferenças de como nós vemos hoje. Observem ali o estado do Amazonas, o Pará. Tem estados ainda que não encontram-se porque há divisões administrativas que só passam a ser incorporadas a partir de 1988, com a criação da Constituição Federal. Essa parte, existem partes que vão ser anexadas, como o estado do Acre também. Então, tudo isso o mapa vai nos mostrar. Olha o mapa do nosso país na atualidade. Vocês conseguem perceber a diferença? Lembra o que eu disse? Acabei de dizer? Olha o estado do Acre ali inserido. Olha a diferença, pessoal, para a questão de divisão territorial. Você observem com atenção. No mapa da atualidade, por exemplo, o Distrito Federal, que só vai ser criado na década de 50. Aqui um instante. Aqui, vocês conseguem ver a diferença bem nitidamente. Observem a parte esquerda ali, central, desse mapa. Como fica visível para a gente, tá vendo? A anexação do Acre, a divisão ali no estado de Rondônia, a criação do Distrito Federal. Então, tudo isso são informações que a gente só consegue reproduzir ou assimilar a partir de uma leitura cartográfica. Aí, o mapa só serve para a gente estudar história, professora? Não. Hoje, você está aí no Nordeste Oriental do Brasil, ali no estado de Pernambuco. Então, para você sair dali do estado de Pernambuco, falando de um modo geral, você tem que conhecer o mapa para poder saber se guiar por onde você quer ir. Então, o mapa ele é um elemento importante para nós, enquanto sujeitos, que ocupamos um espaço histórico, geográfico. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido. Agradeço muito a atenção. E a gente vai, assim, a partir desses assuntos, aprendendo como a história, como a história ela é necessária para a nossa formação mesmo. Então, até uma próxima aula, eu vejo vocês aí num outro momento e espero que seja temas tão legais quanto esse que nós debatemos hoje. Um forte abraço.